Olá a todos que acompanham o portal Serra Cult. Eu sou o jornalista Igor Malma e esse é o nosso primeiro podcast aqui do portal. A partir de agora, teremos um podcast de entrevista por semana. Vocês podem conferir esses podcasts no nosso site serracult.com.br, acessando ali no menu a opção podcast. Então, no nosso bate-papo de hoje, nós temos a presença da Lúcia Pires. A Lúcia que é jornalista e coordenadora da Cultura de São Francisco de Paula. A Lúcia está aqui com a gente hoje para conversar a respeito do projeto Memórias de São Francisco de Paula, esse projeto aí bem bacana lá da cidade dela. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, Lúcia, por aceitar o convite e estar aqui no nosso primeiro podcast aqui do portal Serra Cult. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Igor. Obrigada, parabéns pela estreia desse novo site, o Serra Cult, ouvintes aí do podcast. A gente fica muito feliz em poder colaborar com um novo produto cultural e jornalístico aqui da Serra Gaúcha. Muito obrigada. Então, eu acho que a gente poderia iniciar nossa conversa já falando do início do projeto, né? Como ele surgiu, qual foi o propósito, né? E quando isso ocorreu, quanto tempo de planejamento, né? Tu que está na organização desse projeto, tu poderia contar um pouco para a gente? Ok. Esse projeto, ele surgiu em 2019 com o primeiro FAQ do governo do estado, o Fundo de Apoio à Cultura, Procultura RS, que editou seu primeiro edital voltado para a educação patrimonial do estado. Então, só quem podia participar seriam municípios com projetos voltados para a educação patrimonial, né? Então, aqui eu estou trabalhando aqui há 3 anos em São Francisco de Paula. Eu sou de Porto Alegre, enfim, sou jornalista, vim trabalhar aqui num lugar incrível, uma cidade com patrimônio bastante a ser explorado e a ser apropriado pela comunidade. Então, a gente criou esse projeto que é de valorização do patrimônio cultural, né? Então, a gente vem desde 2019 trabalhando, aí todo o processo de fazer o projeto, ser contemplado, depois conveniado, aí recebe o recurso, né, junto com a prefeitura, tem um convênio com a prefeitura. Então, todo um processo burocrático e de aprovações no concurso público bastante concorrido, e que, felizmente, a gente pôde dar início a esse projeto dia 14 de março, 2 dias depois de ser, dia 11, 12, 13, 14, 3 dias depois de ser decretada a pandemia no mundo, né? Então, a gente conseguiu realizar a primeira etapa com bastante sucesso no interior do município, dentro de um cinema, no cinema Cine Serrano, um lugar no interior do município, onde durante 10 anos teve um cinema, funcionou um cinema, num hotel todo feito em madeira e tal, na época das araucárias, da extração da madeira. E foi muito bacana, a gente foi para lá, fizemos uma roda de memória, lá com as pessoas da comunidade, levamos um ônibus com pessoas interessadas também em conhecer essa história, né? E pudemos reviver esse momento do cinema lá e ouvir as memórias das pessoas da comunidade. Foi muito emocionante. Esse projeto, então, ele é baseado em 3 rodas de memória, 3 vídeos, 3 mini documentários e um livro. Esse é o escopo do projeto. Então, nós realizamos a primeira etapa em Casusa Ferreira, dia 14 de março. A segunda etapa é com o Cavalinho Branco e Lago São Bernardo. Aqui é um cartão postal da cidade, que muitas pessoas valorizam, sabem que é um patrimônio, mas esse projeto vem para reafirmar isso, né? Agora, a segunda etapa do projeto, que é o Cavalinho Branco, ele foi readequado, o projeto, em função da pandemia, né? E da bandeira vermelha aqui no nosso município, que entrou agora há poucos dias. A gente readequou, então, e está fazendo uma versão assim online, né? Mas não é uma videoconferência, não é assim, ele é um formulário online que as pessoas podem
participar, contar suas memórias, mandar fotos, mandar vídeos, mandar textos sobre o que viveram ali, porque esse é o patrimônio, né? A memória das pessoas é que faz um bem patrimonial ser legítimo, né? Não teria, né? Ninguém pode dizer, esse prédio é um patrimônio, ele tem que ser o mesmo patrimônio, né? Vivido pelas pessoas. E a terceira etapa vai ser numa escola, a escola José de Alencar, que formou aí grande parte da comunidade aqui de São Francisco de Paula, que foi escola das freiras, tem muitas histórias, lendas urbanas, muita coisa bacana, é um prédio dos anos 50, assim, também, muito interessante de arquitetura também, no centro da cidade. Nós vamos buscar essas memórias. E muito bacana, realmente, como tu falou, é um projeto que está nos encantando, assim, apesar dessa dificuldade agora de executar, né, como está todo mundo na área cultural, não é só a gente, mas a gente está conseguindo levar, e executar, e está muito feliz de estar conversando aqui com vocês nesse podcast sobre esse assunto. Sim, legal, Lúcia. É realmente uma pena essa situação, né, da pandemia, mas como a gente tem agora, vai ser transmitido o primeiro episódio, né, que foi baseado no encontro lá de março, né? Sim, o público vai poder entrar no nosso site aqui da Prefeitura de São Francisco de Paula e também o Facebook da Secretaria. A gente vai passar simultaneamente nas duas páginas do município. O episódio, ele tem 12 minutos, é um mini documentário. Vocês vão poder entrar lá nesse cinema com a gente, o público vai poder ver o que rolou. A gente fez também uma visita, tem um momento que as pessoas visitaram um hotel, né? Que o hotel ainda recebe pessoas e tal. A gente fala um pouco da comunidade lá, ouviu as pessoas que moram e está contando como foi a roda de memória lá e vai conhecer as filhas do seu Antônio, que construiu o hotel, o que elas lembram do hotel, do cinema, como que aconteciam as sessões, os filmes que passavam. Muito interessante, ficou muito bonito o documentário. A nossa equipe, a gente conseguiu formar uma equipe bem legal com a Reverber, produtora de vídeo, a Gira, produção e conteúdo também de Porto Alegre, está fazendo a produção, assessoria de imprensa. O financiamento é do governo do estado, né, como eu já falei, do Fundo de Apoio à Cultura, e a realização é aqui da nossa Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de São Francisco de Paula. Certo. E falando, né, desse primeiro documentário, como que a gente pode situar historicamente, né, esse espaço que vai ser retratado? Qual é o espaço de tempo, né? Qual é o histórico dele, assim, questão de Então, quantos anos de história, né? ele funcionou, esse hotel, de 1958 a 68. O cinema funcionou por 10 anos ali em Cazuza Ferreira. E nessa época era o tempo áureo da madeira, né? A exploração da madeira aqui da Araucária. Então, ali tinham muitas serrarias no entorno desse lugar, desse hotel, que foi um visionário, assim, um cara o seu Antônio, que chegou ali, construiu esse hotel, onde as pessoas se hospedavam, né? O pessoal das madeireiras, que retiravam a madeira ali do lugar, né? E ele construiu esse hotel, ele tinha 3 andares, todo em madeira. Hoje ele já não tem o terceiro andar. E então, durante 10 anos, ele foi o ponto de encontro, né, dessas pessoas. Foi o que trouxe vida ali para aquele lugar. As pessoas, né? E hoje, depois com as leis ambientais e com o fim do corte da madeira, né, da araucária, o lugar ficou praticamente assim esquecido, né? Poucas pessoas, cerca de 2.000 pessoas que moram ali, então ficou um legado do hotel, tá lá ainda, né? O legado do cinema, né? Então a gente, na cultura, assim, a gente vê como o cinema colabora, como ele faz parte como ele traz o entrosamento, como ele traz vida para uma comunidade, né? As pessoas como se lembram disso.
Então, trouxe muito conhecimento, o mundo de fora, que chegava ali por meio do cinema. Então, ele tem as máquinas ainda, de rolos, de filmes, os cartazes, os ingressos, coisas que a gente conseguiu resgatar lá e que vai mostrar no documentário e posteriormente no livro que vamos editar também junto nesse projeto. E nesse aspecto, o projeto ele busca pessoas da comunidade, né? Pessoas que têm histórias para contar a respeito desses locais que vocês estão retratando, né? Sim, Fizeram essa busca, né, por personagens, né, da história também. sim, mais do que a história, a gente está buscando a história das pessoas, né? Então, hoje, qualquer Sim. pessoa que costuma visitar aqui São Francisco, que tem uma história com o município, ele pode entrar lá na internet, no bit.ly barra Memórias de São Chico. Ele vai encontrar um formulário. No Instagram também a gente está Memórias de São Chico, e pode acompanhar todo o andamento do projeto. Aqui no site Serra Cult, eu tenho certeza que vai ter uma matéria com essas dicas e endereços, né, para poder acessar o projeto. Mas aí, então, fica a dica, assim, mesmo quem não é daqui, a gente tem recebido muita participação de quem que não é da cidade, né, que não viveu aqui, então não tem memórias de infância, mas tem memórias importantes, assim, de momentos e tal. Então, toda essa participação faz parte do nosso projeto. Que a intenção é justamente essa, assim, é valorizar o patrimônio, né? Entender que para muitas pessoas talvez assim foi pessoas daqui da comunidade, né? Diz, pois é, Cazuza, a gente sabe que Cazuza é uma riqueza, mas assim, por que aquele hotel? Porque tinha o cinema. Então, assim, é contar a história. A escola também, né? O prédio, a gente passa talvez na frente do prédio e não se dá conta que o prédio é um patrimônio, faz parte do inventário cultural do município. Então tem uma história para contar, né? Então é isso que a gente vai buscar, toda a história da educação do município, que já tem 100 anos, fez 100 anos no ano passado, 100 anos de educação aqui, não toda feita naquele prédio, onde nós vamos fazer a roda de memória, mas boa parte dela, metade do tempo, né? O prédio é dos anos 50. Então, essas coisas que a gente busca, né, da educação patrimonial, nesse sentido de que as pessoas se apropriem do seu patrimônio, né? Então, no Instagram é Memórias de São Chico, o perfil. E o formulário também, bit.ly barra Memórias de São Chico. Ali tem o espaço para as pessoas poderem colaborar e acompanhar o projeto. E agora falando então sobre a segunda etapa, né, do projeto, que é no espaço ali do Lago São Bernardo, né, e do hotel ali, Cavalinho Branco, isso? Sim. O que a gente vai poder esperar, né, disso? Eu sei que como teve essa questão do protocolo de distanciamento, né, das bandeiras, bandeira vermelha, isso teve que ser agora suspenso, né, momentaneamente, mas o que a gente pode esperar desse novo capítulo do projeto? Então, esse novo capítulo, agora, a roda de memória vai ser menor. A gente pretende reunir 4 ou 5 pessoas que já estão convidadas, que já estão selecionadas. São pessoas que se destacam aqui na comunidade, né? Tem até um ex-prefeito, uma professora, historiadora, um casal também de fora que vem muito aqui. A gente reuniu um grupo e esse grupo, então, a gente vai reunir no hotel e ali eles vão contar as memórias, vão falar e tal, e a gente vai transmitir isso pela internet. Quer dizer, não é uma espécie de live. Assim que a bandeira melhorar aqui, nós vamos fazer isso. Então as pessoas vão poder acompanhar a roda de memória de casa, né? Mas eu estou ainda aguardando um momento mais adequado para reunir esse grupo, porque mesmo sendo 5, 6 pessoas, tem a equipe técnica também, que grava e tal. No fim, iria dar umas 10, 12 pessoas. E a gente não achou prudente
fazer nesse momento. Então, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. E as pessoas vão poder assistir tudo online. A história do Cavalinho Branco, né? Nós vamos retomar. É um hotel, assim, curioso, porque ele foi feito para ser um cassino, na época e quando ele estava em construção foi proibido o jogo no Brasil. Ele tem uma arquitetura que se parece com o Quitandinha também, no Rio de Janeiro. A história do lago também, como que ele se formou, porque hoje ele é o principal espaço ali, né, da cidade, de circulação, para os turistas. É um espetáculo, né? O Lago São Bernardo é hoje um dos lagos as paisagens mais bonitas aqui da Serra Gaúcha, né? Não tem dúvida. É espetacular, assim, as árvores no entorno que ficam coloridas, né? São liquidâmbaras que foram plantados ali, são gigantes, e o hotel ao fundo, assim, ele tem uma paisagem incrível, né? Então não tem como não se encantar com esse lugar. E nada melhor do que a gente conversar sobre isso, né? Porque tem muita história, né? O hotel e o lago, como ele se formou. Eu até vou te colocar umas fotos, te mandar umas fotos mais antigas para as pessoas verem como era, como levou anos para ser construído esse hotel. E ele se mantém, né? Ele tá preservado, assim, com as características da sua construção. Então, vai ser bem interessante também para quem gosta de história, para quem gosta de patrimônio, de arquitetura. Vai ser bem interessante, vai ser bem bacana esse evento. Nós estamos programando para logo, assim. Esperamos que, sei lá, em 2 semanas isso ocorra. Mas, por enquanto, agora, então, nós vamos lançar no dia 8, que é o Dia do Patrimônio, Dia Estadual do Patrimônio, que é dia 17 de agosto, né, em todo o Brasil. Mas, desde o ano passado, o dia 17 de agosto foi decretado o Dia Estadual do Patrimônio Cultural. O governo do estado, do Eduardo Leite, é muito voltado para a cultura, né? Tanto que recriou a Secretaria de Cultura, que não existia mais. Ela estava junto com turismo e esporte, lazer, e ela voltou a ser um órgão separado somente da cultura. Então, dentre tantas ações que o governo está fazendo na área cultural, esse Dia do Patrimônio Cultural foi decretado ano passado. Pela primeira vez, houve um envolvimento bem grande no estado. Foram 63 municípios que participaram com ações de patrimônio, né, cultural. São Francisco de Paula participou com 3 eventos. A gente fez uma roda de memória numa queijaria, valorizando o nosso queijo serrano, que hoje é um patrimônio imaterial de São Francisco de Paula. O modo de fazer o queijo serrano, né? Isso é uma outra pauta que eu vou sugerir também aqui para o Serra Cult, para a gente valorizar esse patrimônio imaterial. Fizemos um concurso de fotografias também com a gurizada das escolas do patrimônio, e o museu de portas abertas com a apresentação do coro e tal. Fiz uma programação bem bacana. E esse ano a gente vai participar dessa programação estadual com a exibição desse vídeo. É uma programação um pouco menor, mas é fruto de um trabalho bem longo e bem importante aqui para nós. Então está todo mundo convidado a assistir, vai ser às 18 horas nas páginas da Secretaria e da Prefeitura, que também aqui vai ficar no Serra Cult os endereços, às 18 horas, sábado, final de tarde. Tenho certeza que todo mundo vai se emocionar. Ficou bem bacana mesmo e bem emocionante. 12 minutinhos que vale a pena parar para assistir. Certo, Lúcia. Aí já vou deixar anotado aqui a tua sugestão de pauta também, com certeza é de muito interesse a gente abordar. E, pois é, como tu citou aí, o Lago São Bernardo, né, ele chama atenção porque ele é um local muito fotografado, né, ele aparece em clipes musicais, em cartões postais, né, ele tá presente ele leva São Chico bem longe, né, assim,
Acho que a maioria das pessoas já pelo menos viu alguma imagem do lago, né? E São Francisco, assim, além de ser uma cidade grande em extensão, né, territorial, ela parece, a gente passa por aí e realmente parece que é uma cidade com muita história, né, com patrimônio rico, né? A gente fica com essa impressão e eu acho que esse projeto é bacana justamente para a gente, por exemplo, eu sou aqui de Gramado, né, a gente que não conhece tão a fundo o município, né, poder se inteirar desses assuntos, né, principalmente para quem gosta de história, né, eu acho muito bacana esse projeto nesse sentido. Eu estou aqui faz 3 anos, né, como eu já comentei contigo. Então, o nosso governo, a nossa secretaria aqui se preocupa muito com a cultura. E a gente tem claro, assim, que São Chico tem muito a fazer, muito a mostrar, né, muito a revelar o seu patrimônio, seu lado cultural, né. Então, é uma história rica, né, que vem dos tropeiros, que tudo é difícil aqui, porque a gente sabe que, enfim, estamos aqui nos campos de cima da serra, e a cidade, ela apesar de ser grande, como tu falou, ela é pequena também, porque é muito espalhada, né? Então, não são muitas pessoas que estão aqui mais na área central, na sede do município. Então, talvez isso tenha prejudicado um pouco o desenvolvimento cultural, mas hoje, depois desses 3 anos aqui de trabalho, eu e o meu secretário aqui, Rafael Castelo Costa, a gente tem muito orgulho assim, de poder olhar para trás e ver o que já foi feito, sabe? Até essa questão do sistema municipal de cultura, hoje a cidade ela tem um sistema, a gente aderiu ao sistema estadual de cultura, ao sistema nacional de cultura, né? Então, assim, nós estamos com todos, nós temos conselho de cultura, fundo, plano de cultura, foi coisas recentes, né? Então, projetos aprovados no Fundo de Apoio à Cultura, que como esse, a lei do queijo serrano, né? Tornamos o queijo um patrimônio, um modo de fazer o queijo como um patrimônio imaterial do município, por lei, né? Então, poder valorizar essas coisas que são feitas aqui há 200 anos, de uma riqueza profunda, profunda, né? No interior do Rio Grande do Sul, esse queijo, esse modo de fazer queijo, que há 200 anos é feito da mesma forma e que é irregular ainda, né? Poucas queijarias podem vender, né? Os queijeiros ainda sofrem com a legalização, essa questão toda de sanitária e tal que a gente conhece, mas isso é uma luta, né? De pesquisadores aí que vem de muitos anos também. Então a gente está podendo, assim, tentar buscar de todos os lados a cultura, né? Resgatar de todas as formas, aos poucos, não é nada fácil, mas a gente está caminhando e está avançando bastante. Estamos bem felizes, assim, de poder olhar o que foi feito, né, desde que assumimos aqui a cultura do município. Então, eu sou de Porto Alegre, mas já estou, assim, me sentindo uma serrana aqui, estou super adaptada nessa cidade linda que eu já tinha escolhido como o meu lugar de fim de semana e que virou a minha casa agora, de corpo e alma. Ah, que bacana essa tua identificação com o local também, né, com a cidade, mesmo sendo de fora. E eu percebo bastante que nos últimos tempos, né, aí em São Chico tem tido um enfoque grande assim nessa área artística, cultural, né? Antes da pandemia, estavam ocorrendo bastante eventos, né, inclusive no próprio lago, né, São Bernardo. É, a gente ficava sabendo bastante de shows musicais, festivais, né? Tá tendo uma efervescência assim, cultural maior, né, na cidade, pelo menos a impressão que eu tenho tido ultimamente, antes da pandemia, pelo menos, né? Sim, a gente conseguiu trazer muitas coisas que nunca tinham acontecido aqui, né? O Festival Beatles foi um exemplo, né? Que faz 3 anos que a gente realiza à beira do Lago São Bernardo. Foi um evento assim já internacional, né? A gente trouxe até a irmã do John Lennon já esteve aqui e, e foi muito pessoal do Cavern Club e tal. E foi muito bacana. A gente fez 3 anos esse evento
E também a gente, trabalhando com as leis de incentivo, a gente conseguiu fazer também o Festival de Outono, que trouxe uma orquestra sinfônica, assim, da Unicinos, Evandro Maté, Renato Borghetti, do Kallenbecker, assim, à beira do lago durante o dia, que foi coisa inédita também aqui, né? O Festival Paralelo também, que trouxe artistas bem diferentes já por 2 vezes aqui, foi muito bacana. Então a gente está buscando esses festivais, essas coisas mais diferentes, assim, para sem descuidar do nosso patrimônio, né? Por exemplo, o ronco do bugio, né? Que é a gaita, o acordeon, que é um instrumento aqui do município, né? É um instrumento super importante. A gente mantém esse evento. Agora até estamos pensando em fazer ele online. Enfim, que era para estar acontecendo agora, já em agosto, final de agosto. Estamos vendo aí a situação. Nós temos muitos gaiteiros aqui, né? Aqui é uma terra de acordeon, dos irmãos Bertucci. Sim. É muito bacana isso. Tem que desenvolver mais. Eu já tive a orquestra de gaitas aqui, por meio de um projeto do Festival de Outono, patrocinado também pela Lei de Incentivo à Cultura. A gente conseguiu recursos e montou uma orquestra de gaitas aqui. Foi muito bacana ver o pessoal aqui que toca gaita, tocando verde, tocando outras coisas que não era o bugio ou o vaneirão, né? Que é o que o pessoal está acostumado a tocar nos bailes. Foi muito interessante também, um outro olhar sobre o instrumento. Ah, bacana. Interessante É, essa essa mescla orquestra, cultural. essa orquestra de gaitas foi muito legal. Ela agora não está em andamento, mas deve voltar, com certeza. Foi um sucesso. Sim. E não é E fácil manter as coisas, né, Igor? Assim, às vezes as coisas têm umas dificuldades e tal, mas o importante é não parar de trabalhar, né? A gente trabalhando sempre vai ter lá adiante, vai ter o teu. É um processo, a resposta vai vir, né? O reconhecimento vem, as coisas acontecem, de alguma forma ou de outra ela acontece. sim, Lúcia. E talvez tu gostaria de deixar uma pitadinha aí de curiosidade aí no pessoal, nossos ouvintes, a respeito também da terceira etapa do projeto Memórias de São Francisco de Paula. Vai demorar provavelmente, mas já para o pessoal também ficar. Tu já citou ali antes, né, o que vai ser, se tu quiser dar mais uma pincelada, assim, para deixar o pessoal curioso. Então, lá nessa escola, a gente não pretende demorar muito, não, viu? Até porque, assim, a gente pretende fazer a segunda etapa e já fazer logo a terceira, porque isso já tinha que ter acontecido, né? Então, assim que melhorar a situação, a gente já vai fazer as 2 rodas. E lá nessa escola, a gente vai ouvir freiras, pessoas, professores, diretores, alunos. Tem muita história lá, muita história. Tem pessoas que estudaram lá, que contam que eram, enfim, que chegavam na escola, tinham que tirar os sapatos para tirar o barro, para poder entrar, que fizeram o chão da escola, alunos. Tem até a história de uma freira que morreu lá, que a gente não sabe se é lenda urbana ou não, mas teria se matado dentro da escola, sabe? Tem muita coisa para contar lá, que tem uma professora também que contam que trabalhava muito a música lá dentro, que deixou uma marca assim na comunidade musical aqui, que é bem forte até hoje. E essa professora teria incentivado muitos alunos assim no canto, sabe? De hinos, não sei o que é que ela trabalhava, mas ela trabalhava essa coisa da música, assim, meio fora do contexto, mas ela era uma visionária, assim. E a história das irmãs e tal, como que funcionavam, as turmas, o que faziam naquela época, essas coisas todas vão vir, né, na roda de memória. O prédio é bem interessante também, tem uma arquitetura
muito legal, uns azulejos, umas coisas que são pintadas, que não se vê mais, né, em lugar nenhum, estão conservados, assim. No auditório onde nós vamos fazer a roda, tem um piano lá muito antigo também. O chão, ele é todo, enfim, todo em madeira, trabalhado. E contam que os alunos que ajudaram a fazer o piso desse auditório, sabe? Então tem gente que hoje são advogados, pessoas aqui que contam que ajudavam as freiras a fazer, ajudaram as freiras a fazer esse auditório, sabe? Então são histórias assim, tem paredes super largas, assim, umas salas de aula no subsolo. É muito interessante o prédio. Eu adoro arquitetura, né? Então eu sou um pouco suspeita para falar, mas a gente quer mostrar isso tudo. Eu fiz umas fotos lá que eu adorei, assim, é um prédio muito incrível e com certeza a gente vai achar mais histórias lá quando fizer a roda. Já fica todo mundo convidado aqui para curtir esses episódios aí com a gente. Ah, com certeza, bacana. Até com esse ar de um pouco de mistério aí, né, de lenda urbana, isso, com certeza o pessoal vai ficar bem curioso. Até eu fiquei bem curioso. Essa freira que teria morrido na escola, ela e ter ficado durante, né, o espírito dela tá no prédio e tal, sabe? Foi vista não sei quantas vezes. Isso já tem até em filmes, assim. Esses dias eu fui convidada para ser jurada no festival de cinema de estudantes aqui de São Chico, da Escola de Expressão, e um dos filmes concorrentes era a história da freira. Então, para te ver como os jovens, eu até vou tentar recuperar esse filme feito pelos jovens e vou incluir nesse material, que é para mostrar como em 2019, né, os jovens ainda contam, eles contam a história dessa freira, sabe? Então é uma coisa que vem caminhando com a comunidade aqui, né? Essa lenda urbana. Até o cartaz do filme era a tal da freira e tal. Então é bem curiosa a história de assombração nos corredores da escola. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Uhum, eu vou recuperar esse vídeo. Foi muito legal da gurizada, assim. Eles que fizeram todo o vídeo, né? Estavam concorrendo e tal. Então, os atores, atrizes, assim, trilha sonora. Foi incrível o filme deles. Eu vou recuperar e vou botar um trailer, né, dentro do nosso documentário da escola, com certeza, para ilustrar. Vamos ganhar muito com esse vídeo desses jovens, pode ter certeza. Sim, Aquelas coincidências, sabe, que acontecem. Tu vê, eu fui convidada para ser jurada no festival, e aí eram 3 filmes que estavam acontecendo, né? E um deles era essa lenda dessa escola. E aí o projeto está prevendo a escola, então, quer dizer, foi uma coincidência espetacular. Teve como isso ainda está presente, né? Isso é muito legal. Que bom, olha, muito sucesso. Quero te desejar muito sucesso nesse novo site, Serra Cult, que venha assim para trazer jornalismo, informação e cultura para nossa Serra. E que inclua sempre São Chico de Paula aí nas suas andanças por aí, tá bom? Conta sim, comigo sempre. sim, com certeza, Lúcia. São Chico vai ser um dos nossos focos aqui, já como tu tá vendo desde o começo, né? Gerou esse interesse quando eu descobri o projeto, Ótimo. então a gente vai sempre acompanhar. Talvez para a gente encerrar então a nossa conversa, tu poderia só reforçar o convite. Dia 8, então, que dentro das comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, às 18 horas, assistam então o nosso episódio de estreia do Projeto Memórias de São Francisco de Paula, que vai mostrar então o Cine Serrano em Cazuza Ferreira. Vocês vão se emocionar e são 12 minutinhos, 13 minutinhos que vai valer a pena.
Então, é só entrar ali na Facebook, Prefeitura de São Francisco de Paula, Secretaria de Turismo, Cultura e Desporto de São Francisco de Paula. Pode pegar o link aqui no site, né? E que a gente vai estar transmitindo ao vivo simultaneamente nas 2 páginas. Tá bom? Espero que vocês gostem. E mandem comentários, né? E comentem o que acharam e tal. Isso é muito legal. Tá bom? E fica de novo o convite para participar do formulário bit.ly/Memórias de São Chico, para quem tem uma história para contar, para quem quer gravar um videozinho, quer mandar um texto, tá tudo ali, um formulário com perguntas para falar sobre o Lago São Bernardo e o Cavalinho Branco. O que você viveu, o que você lembra, o que te traz ali de emoção, o que são as sensações que te traz nesse lugar. Isso é muito importante para a gente poder conhecer essas memórias, tá bom? Um beijo grande, muito obrigada. Igor, boa sorte aí para a estreia do site. Eu que te agradeço, Lúcia, pela tua participação, a tua paciência aí em nos atender e a disponibilidade de conversar, e abraço para ti, boa sorte também para o projeto aí, para a continuidade do projeto e para a transmissão. Tenho certeza que vai dar tudo certo e o pessoal vai gostar muito. Tomara. Tá bom? Beijão, pessoal. Obrigada. Muito bem, esse foi o primeiro podcast aqui do portal Serra Cult. Muito obrigado a todos que escutaram até aqui. E não deixem de seguir todas as nossas redes sociais ali, o Facebook, Instagram, YouTube, o Twitter. E fiquem ligados para os próximos conteúdos. Vai ter muito vídeo, muito podcast, reportagens e muito mais para vocês. Um abraço e até mais.